Falar em música é falar também numa tecnologia que envolve a sua produção. Neste vídeo eu gostaria de falar sobre algumas ligações entre as ciências da computação e a tecnologia informacional e a música. Obviamente que a música em si já é um fazer, portanto, há dentro dela uma noção de artificialidade, uma criação humana que mexe com certos artifícios. No caso, os sons que são trabalhados a partir de certos preceitos matemáticos, certos preceitos lógicos e, sobretudo, também com muita emoção, né? Com o lado da percepção sensorial e com a sensibilidade humana, com a sonoridade, para com as frequências que a música emite. Falando numa história da música mais recente, a música moderna e contemporânea recebe muito da tecnologia ligada à computação, às ciências informacionais e à tecnologia das novas vertentes de inteligência artificial, das tecnologias de ciências da informação, quando surge, por exemplo, uma banda como a Kraftwerk, que era uma banda alemã, cujos membros criaram seus sintetizadores, criaram aparelhagens eletrônicas que emitiam sons específicos para formar uma batida muito singular chamada de synth pop, ou pop de sintetizador. Criaram uma marca, né, com a música eletrônica, a formação ali pelos anos 70 daquilo que viria a ser a música eletrônica, uma música com um beat, com uma batida que era formada por elementos computacionais, como sintetizadores, teclados e mesmo alguns aparelhos, algumas parafernálias tecnológicas que foram criadas para gerar música, uma música diferente daquela retirada aos instrumentos já tradicionais, como um bumbo, uma bateria, enfim, até mesmo para além da guitarra elétrica, que já era por si, quando surgiu, uma derivação dos violões, né, das guitarras anteriores, no caso, e com um elemento elétrico. Nesse caso, a música que tem um elemento eletrônico, a música eletrônica, surge com esses sintetizadores, com esses órgãos e com esses teclados que vão simular, vão emular vários outros sons naturais, sons artificiais, e vão criar também algumas batidas, alguns beats, e isso vai estar presente nas músicas dessa banda que eu citei, o Kraftwerk, uma banda alemã, em músicas da New Wave, né, das bandas New Wave dos anos 80, por exemplo, nos Estados Unidos, na Inglaterra, mundo afora, e depois vão também para as danceterias e para a música das boates, a música dos DJs, que até hoje estão aí, que são feitas todas elas por computador, feitas com programas específicos e que você pode produzir tanto num estúdio profissional quanto dentro de sua própria casa, dentro do seu quarto, né, ou na sua sala. Então, esse tipo de relação entre música e tecnologia, ele começa a acontecer do meio para o final do século XX de forma muito forte, muito intensa, né? E o rock progressivo, por exemplo, muitas bandas como Yes, como Genesis, como a banda Pink Floyd, sobretudo, criaram também uma série de sonoridades que estão atreladas a essa tecnologia que surge para mudar a música sonoramente. Com o passar do tempo, o próprio funk, que é a música dance dos anos 70 e 80, vai assimilar isso, e depois o próprio chamado, né, o gênero pop music, a pop music vai fazer uso de alguma forma desses estranhos, nos primeiros momentos, né, desses estranhos aparelhagens, desses instrumentos, que depois serão praticamente uma presença constante nas produções musicais em quase todos os gêneros. E a gente pode falar também do rap, né? Do rap, do hip hop, que vão trabalhar com esses samplers, né? Com essas fatiagens de música, com passagens, com cortes, com retiradas, com camadas de músicas que vão ser colocadas ali para compor um mosaico, para compor uma base rítmica
que vai pautar a batida do hip hop, a batida do rap, por exemplo. E a música eletrônica, amplo senso, né, genérica, é toda ela baseada em tecnologia. Tecnologia informacional, tecnologia da computação, programas específicos e muitos deles criados por músicos. Portanto, eram alguns artefatos que não existiam há 20 anos, por exemplo, e que em determinado momento foram criadas ou criados por músicos ou mesmo por engenheiros de som, que em algum momento perceberam que era não só uma inserção de um elemento a mais na música, mas que iria tirar dela uma certa humanidade, mas por outro lado daria uma facilidade de acesso, de produção mais rápida da música, que é o que leva ao que nós temos hoje, o fenômeno da música curta, né? Hiper curta. Nos anos 80 eu me lembro que as batidas e os hits da dance music e da new wave, que utilizava muito desse synth pop, né, desses sintetizadores, tinham versões longuíssimas de 7, 8, 9 minutos para serem dançadas, né, cantadas. E hoje em dia a gente já não vê isso, né? Ou seja, a música ela vai se tornando cada vez mais sintética, à medida que ela vai se tornando cada vez mais eletrônica, mais computacional, mais informatizada nesse sentido, né? No sentido que eu quero empregar aqui, que é a passagem de uma música mais crua, mais orgânica, para uma música artificializada em todos os sentidos, desde o nascimento até o final. Hoje nós já temos, por exemplo, cursos dados por DJs, por MCs, que mostram para você como criar a sua música de bolso, a sua música caseira, a música feita no quarto da sua casa, no seu laptop, no seu computador, com alguns programas específicos que, por um lado, democratizam a música, porque elas tornam mais acessível a forma de produção musical, mas que, por outro, tornam a música também cada vez mais descartável, na medida que ela não é feita por gente do mercado, ou melhor ainda, por gente da área. Ou seja, você não precisa ser músico para fazer música, você não precisa ser cantor para cantar, ou cantora. Basta você querer fazer alguma coisa e dar àquilo o nome de música, né? Seja algo apenas instrumental, seja algo que tenha o canto, a voz, né? A interpretação, coisas cada vez mais raras hoje, né? Interpretar, dar alma e sentido a uma música. Então, a gente vê que há uma evolução natural da música que necessita de artefatos tecnológicos cada vez mais aprimorados para a produção da música em estúdio. Mas, enquanto antigamente passava-se um mês, passavam-se 2, 3, 4 meses, 5 gravando um álbum com os músicos em estúdio, hoje em dia, um jovem, um adolescente, MC, um DJ, ou mesmo um músico semiprofissional, amador, iniciante, consegue gravar as faixas de seu trabalho dentro de casa ou num estúdio caseiro, semiprofissional. Por aí a gente tira que é mais um reflexo da contemporaneidade, né? Essa relação que é estabelecida entre a tecnologia e o ato de fazer música.